e a manutenção desse veículo, em 3 anos você tem que trocá-lo. Então, mas a estrada está boa. A estrada está boa, mas o período que elas têm em 2 anos e meio quase, o pessoal não reflete. Então, é o mesmo veículo fazendo o mesmo trajeto, mas o tempo que você passou todo um veículo se destruindo reflete nisso. Vamos dizer, a estrada está boa agora, mas ela já está se saturando, ela está deteriorando. Não, pode falar, ele estava falando alguma coisa aqui e assim, né? Aqui para complementar o que o vereador Bruno estava me falando aqui, eu acabei atrapalhando aqui a questão do Elon. Elon, né? Elon? Bom? Alan, né? Tá. E seu nome é? Oi, bom dia. Meu nome é Neto, estou representando o posto Almeida. Almeida é o do meio aqui. Frente ao terminal. É porque a gente conhece muito por apelido aqui, a gente até pede desculpa. Ali o posto Eldorado a gente já sabe, mas é o posto do Bom Dia, aí a galera já sabe. O do meio é ali do terminal. A questão aqui, deixa eu só falar rapidamente para meus colegas, que foi proposto, eles... Tem mais posto? Não sei. Cadê o minha equipe, por gentileza, providenciar? Porque assim, eles propuseram aqui pra gente, eles fazerem um bate-bola. É por isso que eu queria que as perguntas fossem bem objetivas, que eles vão assim tentar responder em conjunto, porque eles vivem a mesma realidade, entendeu? Então, muitas das vezes o colega está respondendo lá, e aí o outro colega do posto, ele até tem uma resposta assim, que pode ajudar na elucidação para vocês entenderem. É igual como o Alan estava falando sobre a questão do caminhão. E aí ele colocou, através de uma pergunta do vereador Zeca, ele está colocando que também realmente daqui 2, 3 anos, 4 anos, esse caminhão que foi investido 800 mil também não vale mais nada. E tudo isso é incluso dentro dos gastos da questão desse frete que ele está colocando. Tá? Então, a gente vai estar fazendo esse bate-bola aqui com eles aqui nesse sentido, tá bom? Para a gente se organizar aqui, mas eu vou logo dizer que a gente vai ficar bem à vontade por aqui, tá? Para a gente elucidar tudo, bacaninha aí. O senhor está falando. Bom dia. O senhor vai falar em cima da resposta lá do vereador? Então tá. Vou lá, vou olhar lá. Poder olhar para ele. Bom dia, vereador. Eu queria agradecer primeiramente ao colega Alan, que já resumiu muito da nossa realidade, e ao vereador Américo, que no início do discurso resumiu muito do que acontece. E eu queria responder ao senhor, vereador, que desses 80% a 90%, não é só o frete. Nesses 80% a 90% também está o nosso lucro, porque nós não trabalhamos de graça e também temos que pagar a folha dos funcionários, que não é fácil. A gente sabe que a realidade que o Laranjal já está enfrentando não está fácil para manter uma folha de funcionários sem ter que cortar gastos. Temos energia, temos outros gastos, outras despesas. E como muita gente já falou que já resumiu, eu não vou falar para ficar repetitivo, a situação da estrada ser muito feia. E nós não temos um apoio público. Quando o nosso caminhão quebra na estrada, já aconteceu várias vezes, nós tivemos despesa muito grande para chegar até o caminhão, para trazer o caminhão de volta, tudo é particular. Para tirar o caminhão do atoleiro, nós temos que nos virar. O meu amigo está aqui, motorista nosso, que sofre, já ficou nessa estrada, já dormiu nessa estrada, no calor, no Carapanã, inúmeras vezes, por conta de quebrar um caminhão na estrada, e só nós sabemos o que nós passamos. Então eu queria complementar só com isso, no momento que os 80 centavos não estão só na despesa do caminhão, estão na folha de funcionários que nós temos que manter, estão na energia, nos impostos, que nós temos que tirar muitos alvarás, licença ambiental, licença do bombeiro. Nós temos que, um projeto que todo, é obrigatório os postos ter, SPDA, que todos os postos são obrigatórios a ter para-raios, que é de 30 a 40 mil para fazer essa instalação. É obrigatório, nenhuma outra empresa é obrigatório. Tudo bem. Eu gostaria só de responder a sua resposta, só um minutinho, por gentileza. Quando você foi colocado todos os gastos de vocês desse parâmetro, quando a gente pega uma responsabilidade, a gente já tem um percentual de tudo, seja ele lá qual for. Nós estamos falando a respeito do combustível, mas se estivesse falando de qualquer outro tipo de orçamento, gostaria de saber o seu nome aí.
Meu nome é Neto. Seu Neto, viu? Eu concordo com o senhor. A minha pergunta e a resposta que a gente precisa dar ao povo, que vem de vocês também, isso não está partindo só de mim, a gente é cobrado da população. A questão é, quando a estrada está ruim, o combustível está caro, e a gente sabe todo esse parâmetro falando de BR, falando dos gastos e tudo. E eu compreendo muito bem a sua resposta. Só que hoje nós temos uma estrada com uma qualidade melhor, o combustível permanece mais caro e as nossas perguntas são essas. Então, quando se fala dos gastos que você tem e não deve trabalhar de graça, claro, ninguém vai trabalhar para não ter uma margem de lucro. Só que hoje o combustível ele baixou, né? Ele teve aquela margem do preço e o Laranjal do Jari ele permanece mais elevado. Então essas são as perguntas que a população nos cobra e inclusive eu não cheguei ao posto de vocês, eu tenho uns 4 colegas que foram lá, só que hoje como parlamentar dessa Casa de Lei e ouvindo as respostas de vocês, eu faço as minhas perguntas e essas perguntas vão chegar a todos os nossos ouvintes que hoje somos cobrados por eles, tá certo? É isso. Eu posso deixa eu fazer uma pergunta aí. Neto, né? Neto, eu trajando ali do hotel, até agora eu vi o Alain falar aí que o problema até agora é transporte. Eu queria saber, porque eu vejo falar muito de que Monte Dourado é mais baixo. Ele não tem o mesmo problema de vocês, por que o preço é mais baixo? Obrigado pela pergunta, seu Trajano. Pois é, a situação é essa que eu estou falando, não é só transporte. Nós temos os postos, tudo é diferenciado. Tudo, as licenças são maiores, todo o nosso compromisso são maiores do que as outras empresas. Eu estou falando, em Laranjal do Jari, tudo é mais caro. Como o vereador Américo já falou, tudo é mais caro. O preço do supermercado não é a mesma coisa que de Macapá. O preço das coisas, nada aqui é mais barato. Você sabe disso, bebida, tudo. Tá ok. Voltando ao combustível. Em Monte Dourado, eles não enfrentam o mesmo problema que nós. Lá eles têm a base do Munguba, que é uma base pequena. Eles não conseguem suprir a nossa necessidade. Porque a prioridade deles é primeiramente Jari e segundo são os postos de lá. Então, sempre que nós tentamos comprar lá, nós estamos sofrendo um problema muito grande de restrição, de desabastecimento. Laranjal do Jari é o único município que eu já vi que oferece toda quarta-feira promoção para todos os clientes, tirando da margem de lucro. Nós não tiramos de imposto, nós tiramos da margem do nosso lucro. Toda semana nós baixamos 20 a 30 centavos e deixamos para os clientes. Nós estamos, eu falo por mim, no nosso posto, estamos há 2 semanas sem conseguir fazer a promoção, por falta de combustível. Quando o preço baixa, que está baixo, comparado ao que chegou a 7,50, o preço está muito baixo, a demanda aumenta. A pessoa que colocava 20 reais, coloca 50, coloca 100. E aí as bases estão ficando sem, não estão conseguindo suprir nossa necessidade. A gente está com dificuldade muito grande para comprar. Quando nós temos gasolina, estamos sem diesel e a gente está empurrando para a barriga. Não sei até quando a gente vai aguentar essa situação. E questão de Monte Dourado, o caminhão da Etecom entrega lá no posto. É dentro. O Munguba, Monte Dourado é muito perto. Não tem como nós comprarmos aqui em Monte Dourado, até porque também é Pará. Atravessou, a gente sabe, é Pará. O preço é diferenciado. E em relação a Macapá, cada posto tem um preço diferenciado. Eu não consigo entender como é que alguns postos de lá vendem o mesmo preço que eu compro na base. Então essa cobrança é injusta. Cada posto tem um preço. Eu não posso me comparar com o automoto, nós somos pequenos, eu me considero pequeno, comparado a eles. O preço que está lá na placa deles é o preço que eu estou comprando na base. Então não tem lógica, não tem como a gente nem tentar igualar eles. Infelizmente a gente sofre isso e a gente... Eu entendo a preocupação do povo. E eu entendo as coisas, quando a gasolina aumenta, o diesel aumenta, tudo aumenta. Tudo aumenta, nós sofremos pressão. Quando baixa, nós continuamos sofrendo pressão e as coisas não baixam. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa de mais apoio, né, público, principalmente nessa parte da logística. Com certeza nossa vida ficaria bem mais fácil. Beleza, vamos lá agora. Deixa eu fazer a próxima Tio. Vou fazer só uma perguntinha para o Neto, por favor. Neto, aonde a gente visitou vocês, eu quero parabenizar todos os empresários que estão aqui hoje, que trataram a gente muito bem.
Eu quero só fazer uma pergunta para ti, que a gente verificou ontem sobre o imposto estadual. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós temos uma lei que ela reduziu o imposto estadual. Eu acredito que ainda não chegou para vocês. No caso de 25 pontos quebrados, praticamente quase 26, se reduzir a líquida do combustível, que é o 17%, que é a lei do governo federal, existe possibilidade de diminuir no posto? Na verdade, chegou para nós um desconto de 18%, que já está na bomba. Mas só que o desconto, como o colega Alan já falou, foi apenas nos combustíveis, na gasolina. E esse tributo é no ICMS, é no consumo. Então esse tributo quem paga é o consumidor. Nós estamos com desconto na compra. Aí na venda sai esses 25%. Deu para entender? Não entendi. Deixa eu tentar só reformular para vocês explicar para mim. Tá. Vamos lá. Deixa eu rapidinho, Kátia, que eu vou reformular, tentar para ajudar, que eu também, quando o Tibica fez a pergunta, eu estava entendendo e quando tu deu a resposta eu fiquei embaralhado da parada. Tá, antes era 26%, é isso? 25. Aí o governo baixou para 18, é isso? 18, gasolina, 17,15. Tá. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Aí quando houve essa ação, houve uma redução dos preços. Isso que foi o que a gente sentiu aí, né? Que já era. Vamos falar em nível só de Jari, que era em torno de que? Tava quase 7, não era? 7 chegou a 7,50. Chegou a 7,50 e né, quando houve esse ato, já houve uma redução. É porque é importante falar isso, porque senão, dependendo se a resposta não ficar legal, parece que não houve, entendeu? Mas vamos deixar claro que houve, né? Vamos falar em números, né? Isso, né? Vamos falar só da nossa realidade e depois a gente faz essa comparação. Era em torno de 7,50, houve essa ação do governo do estado que reduziu para 18. A ação na verdade veio que foi federal, né? Não, aí, mas a lei estadual, então, como técnico, eu tenho que me haver aqui, porque quem baixa o posto do ICMS é responsabilidade do governo do estado. Né? Falando em números, a gasolina aqui chegou até 7,55. Aí quando houve essa ação, baixou para baixando. Hoje a gasolina está 5,85 no meu posto. 5,85. Certo. Aí explica pra gente o que o senhor falou sobre essa questão, por exemplo, isso é quando você compra e quando vende, por que aparece na nota que o colega colocou 25%? Como é que é isso aí? Pessoal, oi, bom dia. Bom dia. Eu sou Kátia, tá? Eu também represento o Posto Eldorado, no qual eu trabalho já há 9 anos, né, nessa luta. E eu também já estive do lado do consumidor e sou consumidora, né? Hoje eu entendo a situação e a cobrança que o povo faz. É normal. Eu já também julguei por isso. Mas hoje, como eu trabalho lá e vejo todo o gasto, que não se aplica somente ao transporte, mas sim, a gente hoje em dia, a gente tem uma folha de 18 funcionários, são 18 famílias dependentes diretamente. E por trás dessas 18 famílias, tem outras pessoas indiretamente que dependem. Junto a esse custo, porque assim, quando a gente vai formular o preço do combustível, a gente chega a um ponto de equilíbrio, onde a gente chega a uma média, onde a gente estabelece um valor, e esse valor vai dar para englobar, onde a gente vai conseguir manter as nossas despesas fixas, as nossas despesas transitórias e as nossas despesas que futuramente podem acontecer, certo? Tentando chegar nesse consenso com relação ao combustível que aconteceu aí, que aparece quando vocês vão lá no posto, abastece, e aparece aquela diferença de imposto lá, aquela tributação, explicando assim, houve a redução do ICMS, sim, sobre o combustível, era 25% na gasolina, passou para 18%, né? Houve uma redução de 7%, e no diesel, de 25% passou para 17%, houve uma redução de 8%. Essa lei ela foi consolidada agora em 1º de julho, não é isso? Na época, eu lembro que eu tenho até uma relação aqui de preço que a gente praticava antigamente na bomba. Nessa época, o preço era 7,85 da gasolina. Tá? Depois que houve a redução, porque assim, a base, quando vocês escutam redução, nem sempre a base, ela joga essa redução diretamente para o posto. Ela vai baixando progressivamente, ela vai baixando aos poucos. Então, quando houve essa redução, era para reduzir uma média, se não me engano, de 40 centavos ou até mais. Ela não passou toda essa redução para a gente, ela foi baixando aos poucos.
Então, quando no dia 1º/7, que o nosso produto era R$ 7,85, a gente conseguiu chegar a R$ 6,49 no dia 8/7. Ou seja, a gente passou a uma margem de desconto ainda maior do que foi repassado para a gente. Então, de lá para cá, a gente não consegue ver essa diferença tão grande, porque os nossos custos eles permanecem, o nosso ponto de equilíbrio ele foi estabelecido. A partir desse momento, o que acontece, gente? Quando há essa variação de preço, constantemente a Petrobras ela vem reduzindo o preço do combustível. Eu acho que todos sabem, né, que vocês acompanham notícias em rede social, em jornais. E essa redução, gente, a gente vai passando gradativamente para vocês. Assim como a redução, também os aumentos. Porque a gente não pode reduzir a nossa margem a ponto da gente não conseguir cumprir com nossos compromissos. Tá? Entendi. Eu entendi. E a questão dos 25% ela aparece por quê, Cátia? Sim. Essa questão dos 25%, não é 25%, é com relação ao anidro, ao etanol anidro que ele é adicionado à gasolina. Tá? Sempre aparece essa variação lá no cupom de vocês, no imposto estadual, porque o ICMS ele foi reduzido sobre a gasolina. Só que na gasolina a gente tem um percentual de 27%, se eu não me engano, que acrescenta junto ao produto. Que esse anidro, na verdade, ele não vem das refinarias, ele vem para a base e a base que estabelece. E junto a esse anidro, a distribuidora ela é livre para colocar o preço que ela quiser sobre ele. Entendeu? Então sempre vai aparecer essa taxa, que nem um imposto federal. O imposto federal ele foi zerado sobre o combustível, não é isso? E aparece lá. Mas esse imposto estadual, ele sempre tem essa variação. Nunca vai aparecer um valor redondinho para vocês lá. Sempre vai aparecer variável. Kátia, desculpa te interromper, mas eu já entendi mais ou menos e eu quero que fique bem claro para a população, porque hoje a gente está tendo essa explanação para a população para que fique claro que na gasolina existe um temperamento. Vamos dar um exemplo, vou colocar um tempero. Sim. Vou te dar só um exemplo. Eu compro a comida, mas eu tenho que colocar dentro da comida o cheiro verde, a cebola, os ingredientes. Então, esses ingredientes vai chegar aos 25%, entendeu? Então, quero deixar bem claro para a população que quando chega no posto, que também até eu tinha essa visão diferente, porque quando eu chegava lá, que eu puxava o cupom lá, aparecia 25%. E eu ainda não tinha tido essa explicação. Foi procurar a explicação do senhor do posto lá também. Ele não me explicou, Neto, ontem, então não chegou a me explicar, não entendi. Eu posso não ter entendido. Mas hoje já estou entendendo o que é que vocês estão falando. Tá certo? Só mais uma. Eu queria fazer aí para o representante do posto uma pergunta bem popular. Tá? Uma pergunta que me fazem. Tá bom? Que a Cátia colocou, o Neto iniciou, que é assim, vocês falaram sobre compra de combustível e tudo mais, e sobre anúncio de redução, que ela chega gradativamente, esse anúncio. Reduziu o preço do combustível lá. Eu, consumidor, vou todo animado, achar que eu já vou colocar mais barato. Aí vocês explicaram essa questão. Por outro lado, quando dá lá que o William Bonner fala aumento de combustível, no outro dia eu já estava aumentado aqui. Como é que é essa relação aí? Pessoal, eu entendo o questionamento de vocês. O que acontece? Às vezes, nem sempre isso ocorre, tá, gente? Não, tudo bem, não. Por isso que eu te disse que eu estou fazendo uma pergunta, eu estou reproduzindo uma pergunta que me fizeram, não é? Não, aí é assim, eu não estou dizendo que a pessoa tem a relação da verdade, sim, mas sim, com certeza. que acontece mais rápido por aumento do que para redução, isso aí eu já constatei que sim, né? Aí houve alguma, eu vou só te falar assim, explicações que já deram. Não, é porque não dá para baixar agora, porque o combustível que eu tenho aqui eu comprei mais caro. Aí eu preciso vender ele nesse valor. Quando acabar meu tanque, aí sim que eu vou comprar mais barato, eu já mando mais barato para vocês. Eu estou falando bem popular, tá? E o inverso, entendeu? Aí o inverso não acontece, entende? Aí eu queria só entender. Sim. Eu não sei se vocês acompanham o descarregamento do combustível no nosso posto, né? Porque
às vezes acontece da gente, de fato, a gente comprar um produto mais caro, comprar um produto mais barato. Normalmente, quando isso acontece, a gente corre para a base de Santana, porque a base daqui ela não supre nossa necessidade. Como o Alan já explicou para vocês, né? Acontece sim de ocorrer esse aumento, sim. Acontece por quê? Porque a gente compra o combustível com aumento. Sabe, a base em Macapá, ela atende a gente muitas vezes até 8 horas da noite lá em Santana. Então, quando há esse reajuste, a gente tenta fazer um carregamento mais cedo. Mas a Ipiranga, o que é que ela faz? Ela bloqueia a gente. Quando há redução ou aumento, a gente não consegue comprar. Assim como vocês. Aí, na hora que acontece a redução, esse aumento, a gente já comprou com aumento, a gente chega, descarrega o caminhão no posto de madrugada, porque isso acontece constantemente. Vocês não vejam, porque essas horas, claro, a gente está no descanso das nossas casas, né? Mas o nosso motorista está lá descarregando a nossa carga. Aí, quando vocês chegam, eles só compram a gente combustível, quando o nosso estoque está praticamente zerado. Hoje, inclusive hoje, gente, vou falar para vocês, a gente está com essa restrição de carregamento, a gente está com o nosso estoque praticamente zerado no posto. A gente não consegue comprar em Umbuba porque está em falta. A gente não vai conseguir carregar em Santana a tempo e provavelmente vai ocorrer o desabastecimento aqui por um tempo. Então, e nem por isso, gente, a gente vai cobrar de vocês mais caro. Porque a gente, a partir do momento que a gente estabeleceu um ponto de equilíbrio, a gente só vai aumentar ou diminuir se realmente houver esse aumento ou diminuição. E explicando a situação desse aumento que ocorre mais rápido, dessa redução que demora, a gente, com relação à redução, a gente demora muitas vezes a repassar para vocês, porque acontece dessa situação sim, da gente não comprar com redução ou a gente comprar com aumento. Essa é uma explicação que eu acho que se aplica a todos os postos. Hoje, o posto Eldorado, a gente atende a demanda da Câmara, atende a demanda da Prefeitura, atende outras prefeituras de Vitória. Então, quando há esse aumento ou redução, a gente tem que provar por A e B que houve o aumento ou redução através de compra, através de nota. A gente não pode chegar com um órgão e dizer, olha, meu combustível está X a partir de hoje. Não, por quê? Eles vêm com a gente, olha, Cátia, eu quero a nota fiscal que prove que esse combustível de vocês está mais caro ou que está mais barato. Então é isso. Todas as alterações, as baixas, a gente tem nota fiscal de compra comprovando que houve esse aumento ou redução do combustível. Tá? Inclusive, eu estou aqui com nota fiscal que eu não vou mostrar, né, porque isso fere o nosso contrato com a Ipiranga, mas depois vocês podem, os vereadores podem verificar o preço que a gente compra, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia da nossa média de lucro, que vocês vão ver que não é aquelas coisas, tá, gente? Apesar de vocês verem o volume que a gente vende, mas assim como o combustível e o gás e outros produtos derivados do petróleo, a margem é muito pequena, gente, muito pequena mesmo. Cátia, eu vou só fazer uma pergunta que mandaram para mim aqui. Tu sabe que peão tem um grau para ser doutor e para ser doido. Então, fizeram uma pergunta para mim aqui que rapidinho eles escutaram o Alan falando ali sobre a questão do transporte, entre o transporte. 37 mil litros de combustível, fizeram a conta da diferença de Macapá para cá de 90 centavos, onde tem um lucro bruto de 33 mil reais só de Macapá para cá de 30 centavos. Eu pergunto para vocês, nessa, a gente já colocou aqui a melhoria da estrada, como é que está? Não tem como fazer alguma coisa nessa questão, uma pequena redução nessa situação? É uma pergunta do ouvinte, sim, entendeu? Sim, e respondendo essa situação, inclusive que o Alan já falou, gente, apesar da estrada estar boa hoje, o caminhão, ele não é um caminhão novo, ele continuou se deteriorando com o tempo. Então, os problemas, eles sempre vão aparecer. Gente, toda vez que a nossa carreta vem de Macapá, vocês não têm ideia dos gastos que a gente tem para essa carreta chegar aqui. O caminhão quebra na estrada, é uma peça, e peça de caminhão, gente, é uma peça muito cara. Eu acredito que hoje os proprietários de caminhões, que eu não sei se não tem muitos aqui que não o nosso, né? E eu acredito até que os donos de postos só quem tem aqui na região. Se vocês conversarem com essas pessoas, vocês vão ver que não importa muitas vezes, gente, a situação que a estrada está. Hoje sim, a estrada está boa, mas o caminhão ele permanece o mesmo, ele vai quebrar do mesmo jeito, porque é uma carga muito pesada mesmo. E sim, a gente sim dá uma redução de preço, sim. Olha, acontece assim, a nossa política de trabalho deve ser diferente da política de trabalho da colega de posto, assim. Quando o cliente, por exemplo, a gente tem uma diferença de preço,
para cliente que é caminhoneiro, os taxistas, para o mototaxista. Você chega lá com a gente com uma demanda, Kátia, eu queria comprar X produto, dá para você fazer um preço melhor? Dá. A resposta é sim, dá. A gente diminui a nossa margem para atender esse cliente. E acreditem, gente, não são poucos clientes que a gente faz isso. Então, para a gente conseguir manter essa mesma política, não tem como a gente reduzir nosso preço. Não tem como, porque nossas despesas, gente, fixas, elas são absurdas. Hoje, para a gente manter um posto no padrão que é ali, no padrão que é o posto, no padrão que é dele, os nossos custos vão diminuir pouca coisa com relação à diferença de folha. Mas com relação aos custos fixos, vão ser o mesmo. Felizmente, não tem como a gente fugir disso. Queria fazer uma contribuição aí, presidente. Com a Kátia, com a Alana, com o Neto, os demais representantes, a população que nos escuta pela Rádio Verdade, pela plataforma Facebook. Deixa eu me apresentar. Além de vereador, sou engenheiro químico, formado pela Universidade do Estado do Amapá, graças a Deus. Existe na física do ensino médio uma disciplina chamada dilatação. No caso de vocês, a volumétrica. Aqui no nosso estado, o clima do nosso estado é equatorial, ou seja, quente, né? E o combustível, quando ele vai ser abastecido no posto, vamos dizer, a logística, vindo no caminhão até chegar no posto de vocês, ele é abastecido de madrugada. Não no período de sol quente. Por quê? Porque vai ser um falso volume, né? Porque, como eles estão tratando de litros, para a população entender, é volume, não é área, é tridimensional, é volume. E geralmente é abastecido de madrugada para você não ter muita perda, porque ainda tem isso. Você pode fazer, por exemplo, o que o Alan falou, né? Geralmente essas carretas elas vêm com uma média de 37 mil litros. Ela pode ter saído de lá com 7 mil litros. Mas se vocês forem abastecer num período de muito calor, vai evaporar. Vocês vão ter perda. Ela tem isso ainda para vocês. Não é isso? Sim. Para a população entender que a população nem tem. Então a população, por isso que geralmente é de madrugada. Então vocês que abastecem geralmente o seu carro, não vão em período de muito sol. Que aí é uma falta de sensação de volume. Então você pensa que é um litro, não é. Isso é a física explica isso. Ah, médico, me dá uma aula. Qualquer coisa me procura ou então vai na rede social. É só isso a contribuição. Só complementando, pessoal, o que o médico falou, isso justifica também o fato do Inmetro, ele sempre vem fiscalizar o posto nesse período de sol quente, porque ele sempre tira uma média de 20 litros do tanque, para justamente comparar essa dilatação do combustível, tá? E só para complementar também, só esse ano, eu creio que o Inmetro já veio 2 vezes no posto fazer isso. E graças a Deus a gente está vendendo para vocês estão comprando aquilo que realmente vocês estão pagando, tá, gente? Fazer uma pergunta aqui. Bom dia a todos. Eu sou o vereador Denis Pelec. Vou ser mais objetivo aqui na minha pergunta. Hoje, vocês têm já uma estimativa assim, quanto vocês gastam, né, nessa logística e qual a possibilidade, né, de dar uma um pouco reduzida no combustível hoje? E se tem possibilidade, eu queria saber assim, quanto vocês gastam, porque vocês já falaram, tem uma logística, tem tudo, mas assim, falando em números, assim, vocês hoje têm o gasto de vocês nessa transição? Vereador Peleca, primeiramente, a gente tem que contar com Deus. Que quando nosso caminhão sai, nós não sabemos se ele vai voltar, ou se ele vai voltar andando sozinho. Já aconteceu o caso de voltar sendo puxado por trator, sendo puxado por várias coisas. Ou seja, não temos dimensão do gasto, porque sempre vem prejuízo. Estrada boa, estrada ruim, quebra um amortecedor, quebra um fecho de mola, sempre prejuízo. Olha, se nós fôssemos pagar um frete particular, vou usar essa média, todos nós temos caminhão, o nosso é pequeno, é 20 mil litros apenas. Se fôssemos pagar um frete particular, comparado ao Macapá, que é essa discussão, eu tenho um tio que é gerente no posto Macapá e eu perguntei para ele sobre o frete. Quando ele me falou, eu me assustei, eu não acreditei. Ele me provou. O frete que ele paga de Santana para o centro de Macapá é 200 a 250 reais, uma carga completa, caminhão lotado. Se nós for pagar um frete aqui para Laranjal do Jari, particular, eles não cobram menos de 4.500, 5.000. Como o colega Alan falou, não é só pela estrada, não é só pelo trajeto, é pelo risco.
o nosso motorista sempre fala, eles trabalham com uma carga viva. Eles podem frear e o combustível balançar e o freio não aguentar e varar uma ponte, que Deus o livre. E aí vem muitos problemas, vem problema ambiental, vem problema para tirar o caminhão de lá. Até para conseguir seguro é difícil. Então, nós não temos como falar em relação a... Não tem como diminuir isso daí, porque não é só o valor, não é só combustível, não é só pneu, não é só peça, é o risco. Não sei os outros postos, mas no nosso caso, nós não conseguimos comprar na base 1 litro de gasolina sequer se não pagar antes. Eu até brinco, eu falo que lá é igual cinema. Tu paga e agora com esse desabastecimento ainda está pior a situação. Tu tem que pagar num dia para talvez ser liberado no outro. Entendeu? Ou seja, o capital tem que estar bom. Porque nós vendemos no cartão de crédito, não cobramos taxa adicional igual Macapá, débito, atendemos notas de empresas que a gente recebe com prazo, os colegas atendem a prefeitura, que é prazo. Então, nós temos que nos virar para não deixar a população sem combustível. Que nem eu sou novo aqui em Laranjal, mas eu já ouvi falar de casos de ficar 2, 3 dias sem combustível, a cidade toda. Então, hoje nós não deixamos isso acontecer. Mas eu falo, não é fácil. O nosso dia a dia não é fácil. Presidente. Opa, esse é o gravizão, é o índio, viu? O vereador índio operador vai fazer uma pergunta. Neto, bom dia a todos. Neto, eu vi você, o Alan, batendo muito a respeito do transporte, né? E a minha pergunta como você falou aí várias vezes sobre ponte, sobre tudo, já aconteceu algum acidente de tombar um caminhão desse por combustível? Graças a Deus, aqui para nossa região, que eu tenho conhecimento não, né? Que eu estou apenas 1 ano e 4 meses no Laranjal. Mas de acidente, de tombar não. Mas de quebrar, de bater em árvore, alguma coisa assim, já aconteceu conosco. Nosso caminhão ficar na estrada com falta de freio, o freio deu problema, alguma coisa já aconteceu. Mas chegar ao ponto de virar, graças a Deus não. Como eu estou mais tempo aqui no próprio atendimento, eu tenho até fotos ainda dos casos de escoramentos, no caso de, podemos dizer, posso citar já aconteceu um caso que, lembra da época que o Santa Rosa estava horrível? Santa Rosa? Então, o caminhão, junto com a carreta, ele atravessou o Santa Rosa dentro da vala, ele caiu na vala e atravessou o caminhão do Santa Rosa. Eu tenho as fotos aqui no telefone, para você. E também tem as fotos em si dos atoleiros, que ele acaba entrando e você tem que se desdobrar para fazer ele sair de lá de dentro, de alguma forma, porque qualquer tipo de veículo que você botar para puxar ele, não vai sair. Porque a carga dele é tão grande, tão pesada, que quando ele senta na lama, ele não vai sair dali, ao menos que ou a lama seque, ou tu vai fazendo todo um trabalho para ele fazer ele atravessar. Porque, vamos dizer, quando o cavalo falou, o caminhão, a cabeça, a carreta atola, o cavalo ele pode ter o poder de tração para tirar a carreta, só que ele não tem fixação no solo para fazer a carreta sair. Então, mesmo que o cavalo consiga fazer a força para a carreta sair da lama, ele não tem atrito. Então ele vai ficar rodando ali infinitamente. E já teve casos de acidente com determinados veículos tentando passar, podemos dizer, o caso de um caminhão que estava atolado e já ia faltar combustível aqui no Laranjal do Jari, e nós temos um contrato com os próprios órgãos públicos que não pode haver essa falta. Não pode haver essa falta, senão dá quebra, propriamente dito, quebra de contrato. Aí nós estamos pensando muito nas ambulâncias, nas pessoas que têm a urgência de, vamos dizer, ir para Macapá. Então a gente faz de tudo para poder ter esse combustível. Já aconteceu o caso semana passada de eu parar o abastecimento para ter só o combustível para a prefeitura. Para casos especiais de ambulância, bombeiro, qualquer caso. Eu abro mão disso para ter a responsabilidade com a população. Então, eu posso mostrar para os vereadores as fotos em si do caminhão. Não vou poder mostrar aqui pro Facebook, mas posso mostrar aqui para o nosso vereador.
Mostrando ali pro Turu, tá? Tribal, pro Américo, tá? E agora, né, presidente? Agora vai melhorar. Antes nós não tínhamos também as empresas hoje que estão fazendo a manutenção. Inclusive, essa empresa agora pegou 3 anos de contrato, não é isso, presidente? 3 anos. Então hoje vai melhorar. Então, assim, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, rapidinho, se alguém. Tá? Sobre a questão das quartas-feiras, tá, cara? Você tá ali. E o Neto aqui, todo mundo que produz isso aí. Vocês acabaram de dizer pra gente que vocês fazem uma redução do lucro pessoal dos senhores para fazer essa promoção nas quartas, né? Eu até agradeço porque, assim, já organizamos, eu mesmo tenho que me organizar para abastecer nas quartas para ganhar esse desconto e colocar. A Cátia falou também sobre a questão assim que a primeira redução de impacto foi a redução do imposto estadual, né, que é ICMS, né? E depois as outras reduções se deu nessas reduções que a gente veio vendo através da própria Petrobras, que veio reduzindo, não é isso? Aí por isso que ele veio caindo. Caiu ali, depois veio caindo devagarzinho, e hoje a gente está em 5,80 e pouco, caiu 5,85, né? E se deu por isso. E é bom explicar, eu queria assim, como vocês já colocaram, mas deixar claro, viu, Pelé, os colegas, e assim, que cobraram da gente por conta da questão do 25% da notinha lá, né? Que disseram, façam alguma coisa porque não repassaram o ICMS. Os donos de impostos estão afirmando que repassaram o ICMS, correto? Então, o governo do estado também, governo federal, seja lá quem for, Câmara, que eu não estou aqui falando de nada, que eu não estou puxando partido para ninguém. Mas o imposto foi reduzido e chegou aos empresários essa redução. Prova disso que houve a redução dos preços. A questão do que chega na notinha é o que eles disseram, é um conjunto de aglomerados que tem subido. Foi Feliz que falou que não é só a carne baixou, mas a cebola, o tomate, tudo que faz a comida continua o mesmo preço. Então você não consegue ter a mesma redução sentida porque os outros complementos não assim aconteceram. Estou só fazendo uma retrospectiva para poder explicar, para entender, tá? E sobre as quartas-feiras, que era a minha questão. Não tem como fazer umas quartas e sábados aí com a gente aí e tal, né? Pelo menos assim, os próximos meses, para dizer assim, olha, eu exposto combustíveis, né? Com um acordo. Eles vão fazer 2 dias aí, pelo menos um mês, para fazer aquele gestozinho pra gente, para dizer que numa negociação, como você falou, cara, que sempre, se chegar lá, né, para comprar um volume bom, sempre tem um descontinho. Porque às vezes eu já vi caboclo aqui correr, viu, Neto, do cara não ter na quarta-feira, ele fica agoniado, ele fala, pô, me arruma uma grana para abastecer, que é para me pegar o desconto, entendeu? Acontece isso? Acontece. Né? Acontece. Assim, eu sei que é uma empresa privada, como vocês bem colocaram, precisa ter lucro para poder continuar viva, para poder gerar os empregos e a renda que nós precisamos no município, porque as 18 famílias que tem lá no Posto Eldorado, as tantas outras que tem aqui no Posto Almeida e as tantas outras lá no Posto Castanheira, elas que fazem circular aqui o recurso e tem muitas outras coisas envolvidas. Aí, a outra questão lá, que foi colocada por quem? Pelo Posto Monte Dourado, que foi perguntou, foi tu, não foi por bom? Foi o empresário, o senhor Trajano, tá? Então, assim, até para perguntar, foi bem esclarecido como foi colocado. Os caras têm uma base lá em Mucuma, que ela tem prioridade de atender a Praça do Pará, né? Eu falo também, sabe por quê, seu Trajano? Estou repetindo, para que nos ajudem a levar a informação correta. Não é verdade? Então, se hoje o senhor está aqui, você está interessado e tudo, é para poder, quando houver uma crítica, dizer, não, deixa eu te falar, eu estive lá, porque a gente pede muito para a população acompanhar os trabalhos, é para a gente dar a boa informação. Ninguém está aqui, nenhum dos colegas está aqui para defender empresário ou para isso e aquilo, mas para a gente ser justo, né? A última semana, Neto e Cátia,
e Alan, como é seu nome? E a Fernanda aqui do posto de estacionamento. Foi colocado muito isso, buzinado. Por que multidorado e tal? Pronto, eu não sabia, de fato, do direito, eu pensei até que estava desativado já aquela base. Isso era uma informação que eu só imaginava. Obrigado pela informação que funciona, mas funciona somente uma demanda que consegue atender só a praça de lá. Entendeu? E deve haver alguma diferença que o Neto ia falar, e a Cássia, que quando passa para cá deve ter algum acréscimo de alguma coisa. Entendeu? Mesmo quando conseguem, que o cara pode chegar e ver o caminhão do que nem eu falo ali, viu, Alan? A gente vai falar muito, o caminhão do Mandi, ele foi uma pessoa muito importante aqui. Mesmo que a gente veja o caminhão do Mandi atravessando uma balsa, ainda existe uma diferença aí. Uma diferença muito grande. Que nem vale mais a pena comprar lá, isso, não Neto? Vale, não vale. E sobre o sábado, não dá para baixar o sábado, né? Olha, pessoal, a gente não vai prometer, né? Porque a gente tem que fazer os cálculos. Mas, quem sabe, né? Vou ficar aí numa dúvida. Na verdade, precisamos de disposição para esses cálculos com vocês aí para ajudar a população. Olha, se não dessem para a população, nem que seja para os taxistas e por motos taxistas, que é gente que precisa. Já tem esse desconto na bomba. Já tem, tá? Para vocês já tem. Eu queria complementar, dizer que esses empresários são muito importantes para a gente, cara. Olha, o que tem de município do Brasil que não tem um posto de gasolina, os caras saem para ir longe. E a gente tem que apoiar essas pessoas. Sim, mesmo, gente. Inclusive, a gente, essa abordagem desse preço, dessa redução da gasolina para o taxista, mototaxista, a gente se estende até os pessoal de Monte Dourado, tá? Só para deixar claro. A classe de lá também é beneficiada por isso. Senhor presidente? Sim, tá? Bora só dar uma ouvir a menina. Eu estou aqui também interessado em ouvir a Fernanda aqui, que é lá do posto Castanheira. Bom dia, meu nome é Fernanda, estou representando aqui o Alto Posto Castanheira. Eu estou na cidade aqui só tem um mês. Só um mês. E estou à frente do posto, já só tem 5 dias gerenciando lá ele. E estamos trabalhando para melhor resultado da população. Só para acalmar a população e vamos ver, né, se vai ter ou não. Estamos trabalhando, né, para atender a população. Só complementando, nós temos, sinceramente, que pedir muito a Deus para parar essa situação que nós estamos vivendo. Como eu falei, nosso caso, estamos a 2/4 sem conseguir fazer a promoção, por não ter uma gota de combustível no tanque. Nós não estamos conseguindo comprar. Então, nós temos que torcer para melhorar essa situação de desabastecimento. Porque, como eu falei, quando aumenta o consumo, quando o preço baixa, aumenta muito o consumo. E aí falta na base, a base não está conseguindo segurar. Em Macapá, eles têm prioridade, eles são grandes, eles têm balsas, eles têm carretas. E para nós, a gente está enfrentando essa dificuldade. A gente torce muito, a gente queria muito poder fazer promoções mais dias, que é bom. Ajuda muito, além de ajudar o povo, ajuda nós também, o capital gira muito rápido. Só que essa situação... Sim. Sobre o gás, como ele é um derivado do petróleo, né, também chegou a redução. Só que a compra diretamente da distribuidora chega a R$90 o gás que ela compra. E quando o frete para trazer um botijão de gás, gente, é R$10. Acredite vocês ou não. Do P13, que é aquele de 13 quilos. Agora, se você compra um P45, que é aquele maior, o valor do frete também aumenta. Agora, você imagine um comerciante de gás aqui lá no Alto Jari comprando gás a R$90, que sai na nota, pagando mais R$10 de frete, fora dos impostos, e conseguindo vender por R$120. Me diz que lucro que essa pessoa vai ter. Gente, tá difícil. Por que hoje em dia que os comerciantes começam a igualar o preço? Porque a gente, se eu trabalho só com produto, o meu concorrente está vendendo o preço mais baixo, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que igualar o meu preço a ele, porque eu preciso vender. Eu trabalho só com produto. É normal que eu iguale. Não quer dizer que eu tenha lucro, que meu lucro é exorbitante, que eu vou ter. A gente abre mão do nosso lucro muitas vezes, sabe, gente? Muitas vezes os empresários não conseguem nem tirar o prolabore sequer. Eles só conseguem manter os funcionários trabalhando porque o gás há essa rotatividade. Muitas vezes o empresário ele vai recorrer aos bancos para pagar duplicado porque ele não fica sem produto.
Então, gente, eu peço assim, a população que critica o aumento do gás, do combustível, comércio, enfim, todo o ramo da classe comercial que aqui em Laranjal fica, o transporte até aqui não é um transporte fácil. Chega por balsa, por meia terrestre, não sei. Tudo tem um gasto, e esses gastos, gente, não é pequeno. Todos nós sabemos, né? O empresário hoje, para se manter, além dele conseguir suprir toda a carga tributária que chega do produto para chegar até as nossas casas, é muito alto. E por trás tem outros custos, não é verdade? Assim, toda vez que você vê um preço muito alto ou muito baixo, sempre questione. Porque é mais fácil para a gente questionar o preço que está lá em cima. Mas quando o preço está embaixo, a gente fica calado, não é verdade? Porque é conveniente para nós. Mas o que a gente tem que fazer? Quando o preço está muito baixo, verifique a empresa, se ela está pagando os impostos, se ela está pagando os funcionários, se ela está cumprindo com a carga dela. Porque, gente, eu tenho certeza que hoje em dia, uma empresa, para ela cumprir com todos os requisitos necessários para ela trabalhar 100%, o preço dela não vai estar lá embaixo. Ela vai ter que estabelecer um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, uma margem de lucro favorável, para que ela consiga se manter os funcionários dela, manter as taxas tributárias, manter as licenças, porque isso é absurdo, gente, nesse ramo de comércio, quem trabalha com petróleo é horrível. Eu acho que vocês, senhores, nunca trabalharam, não sei se já tem alguém que já trabalhou nessa área, inclusive eu, para mim é novidade. Quando eu vim trabalhar no posto, eu não sabia nem... Eu imaginava, gente, é engraçado, mas eu não sabia nem para onde o combustível ia, eu achava que aquilo brotava até da terra. É sério, isso é sério, eu não sabia, porque eu não trabalho nesse ramo. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também não sabem. Mas é isso, gente. Antes da gente questionar um preço alto ou baixo, verifique por trás da empresa, o que roda por trás da empresa, se ela está cumprindo com todos os requisitos. Vocês, vereadores, que representam os municípios, representam também a classe empresarial. Vamos lá, vamos ver aqui. O Neto quer complementar? Só complementar aqui, vereador Américo, que um dos principais produtos que nós temos que oferecer ao cliente, que é um dos motivos por termos nossos próprios caminhões, é confiança e qualidade. Porque um risco que nós corremos contratar uma empresa terceirizada, pegar essa BR 270 km no mato, a gente não sabe o que a pessoa pode fazer. Então, um dos motivos é esse, é confiança e credibilidade. A gente tem que oferecer para saber que saiu gasolina de lá e chegou gasolina aqui. Uma coisa que nós não vamos confiar pegando uma empresa qualquer terceirizada, entendeu? Esse é um dos motivos de ter o nosso caminhão. Oi. Eu queria só agradecer a vinda dos senhores aqui nessa Casa de Lei, explicando detalhadamente para a população que nos escuta pela Rádio Verdade, pela plataforma Facebook. Muitos que não estão escutando agora consideram daqui a pouco ou mais tarde entrar no Facebook, na Câmara, e vão estar por dentro do que está acontecendo. Infelizmente, tem alguns que criticam sim a vocês empresários que geram emprego, fomento para dentro do nosso município. E nós vemos um município notório, e claro para todos, que nós vemos um município pobre, um estado pobre, né? À toa que o estado do Amapá é o estado mais pobre da Federação Brasileira. Eu que estou dizendo só isso, eu leio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fala também. E tem alguns que criticam sim, nós vereadores que somos eleitos pela população, né, para representar eles aqui, somos muito criticados, Cátia. Infelizmente, eles não acompanham nosso trabalho e criticam, diz que o vereador não faz nada, que o vereador está aqui só para ganhar o dinheiro dele e não quer contribuir para a população. Então, essas pessoas que criticam a minoria, graças a Deus a minoria, nós estamos chegando a ser 1% da população, eles têm que acompanhar o trabalho para saber realmente o que nós fazemos aqui. Muitos falaram que o vereador não ia verificar essa ação desse preço absurdo do combustível. Acho que muitos companheiros foram, sim. Hoje estão mostrando que nós vamos fazer nosso trabalho como fiscal do povo, né? Sempre que for o coletivo, eu, o vereador Américo Santos, que estou falando aqui, vou estar de mão dada. Sou um defensor ferrenho também da parte empresarial. Tenho muitos amigos empresários e eles me falam a situação que eles passam. Essas pessoas que criticam, eles têm que verificar lá atrás que nós passamos pelo lockdown, né? Estamos numa guerra ainda na Ucrânia, que isso vai, querendo ou não, estar acarretando aqui. Não tem nada a ver na Europa, o país de lá que tem a ver assim, acompanhe. Fique por dentro, depois você critica. Nunca julgue o livro pela capa, sim pelo conteúdo que há dentro. Quando eu não era vereador, eu fazia uma pequena crítica comigo mesmo. Mas aí, quando eu passei a ser vereador, eu comecei a entender como é que funciona. E a nossa parte, nós fazemos sim. E essa Câmara, Cátia,
Neto, Renata, Alain. Fernando. Ele é uma. Fernando, né? Fernando, desculpa, corrigi, Fernando. É uma Câmara harmônica, onde cada vereador luta ciente de mudar pela população. Se nós estamos aqui, se nós convocamos senhores aqui, é porque a gente se preocupa com a nossa população. Porque não está nada fácil para ninguém. Né? Tem empresas grandes aqui que estão demitindo pessoas. Isso é muito triste para nós, vereador. Quem dera, eu sempre falo isso, quem dera se eu fosse um Elon Musk, se eu fosse um Bill Gates, se eu fosse o Silvio Santos para poder ajudar economicamente. Mas, infelizmente, eu tenho só um salário de R$3.700, que eu ganhava mesmo que eu, quando era policial, que eu ganhava 4.600. Não tem vergonha de dizer isso, não. Até para me manter não está fácil. Imagine poder ajudar algumas pessoas que me procuram. Eu queria poder fazer mais, mas para me ajudar mais pessoas, seu Trajano, eu tenho que vender minha casa, eu tenho que vender meu carro e trabalhar praticamente de graça. E mesmo assim não vai dar para ajudar, mas a minha parte como vereador, para o trabalho coletivo, eu vou fazer assim como meus pais fazem a dele. Obrigado. Senhor presidente, só um segundinho. Gostaria de agradecer a boa-vinda de todos vocês aqui, da Fernanda, a Kátia, o Alain, o seu Neto. Quero agradecer a vinda de vocês aqui e pedir desculpa por algumas perguntas que eu cheguei a fazer, se feriu a parte empresarial, porque a gente não está aqui para isso, a gente está aqui só para dar esclarecimento à nossa população, como vereador dessa Casa de Lei, tá bom? Então, meu muito obrigado. E na realidade, também, Pavão, a sua pergunta, ela foi boa porque ela deu para esclarecer. Sabe o que acontece? É assim, o cara vincou num vídeo fazendo uma diferença de preço de Macapá aqui. O Neto falou que ele não consegue entender. E ele compra, quase ele está comprando lá na bomba, do cara que vende lá no posto da rua. Porque o Alan falou mais cedo que os postos lá tem 15 unidades. Então o cara vai comprar 1 milhão de litros. Estou colocando só por coisa. A Kátia disse aqui em Laranjal que essa diferença existe também. Se eu chegar lá e quiser comprar uma quantidade de litros maior, ela vai negociar. A refinaria também vai negociar diferente com os caras lá. Então a diferença, muitas das vezes, que o cara coloca, muitas das vezes, só para conturbar, para incendiar a população, ele não coloca porque ele quer resolver. Porque muitas vezes as falas dele, ele coloca aqui, cadê os vereadores, cadê isso, cadê aquilo? Beleza, ele coloca, o intuito dele, ele quer incendiar a Câmara. Ele quer provocar a população contra a Câmara. E mesmo não sendo uma função nesse sentido, e os empresários vieram de bom grado, porque eles não atendem uma convocação e sim um convite, hoje ficou claro que não é 90, entendendo? Não é 90 centavos a diferença lá. Muitas vezes ele compra isso. Aí eles têm que colocar o transporte, têm que colocar o operacional, que vem funcionário, energia, desgaste de caminhão, tudo enquanto, e tem um lucro, porque senão não supre. Tá entendendo? Então a tua pergunta ela foi interessante porque deu a oportunidade para poder entender. Tanto que quando o Alan falou, ele falou assim, obrigado pela pergunta. Por quê? Porque de certa forma deu a oportunidade para eles dizerem isso. E o Américo lá no início colocou, entendendo? Sobre a questão de diferença, a diferenciação ela vai existir sempre entre as empresas. A empresa que trabalha em Macapá e trabalha aqui. Também é nesse sentido. Então a tua pergunta foi muito interessante porque respondeu. Porque o que o cara fazia foi o que o ouvinte mandou para o tio Rico. Ah, mas se é 90 centavos, é um caminhão de 30 mil litros, vezes 90. Cara, é muito matemático para fazer logo para quando convém. Entendeu? Ele não vai colocar um funcionário que hoje uma empresa privada ganha um salário, mas para o empresário custa quase R$2.000 assim, funcionário. Entendeu? Então, a sua pergunta foi muito interessante, sim, ela, e através da tua pergunta, a resposta me fez entender, porque o cara faz uma narrativa e aquilo influencia, por isso que hoje existem os influenciadores. O cara influencia por bem e por mal. Essa é a grande verdade. Senhor presidente, senhor, só quero agradecer o convite que a gente fez para os donos dos postos e os gerentes que estão aqui hoje, que estão participando.
e explanando para a população a situação. E também quero deixar bem claro para os empresários que nós estamos aqui com uma mão dupla para ajudar em duas partes, tanto da área empresarial como o consumidor, entendeu? Então eu quero só parabenizar vocês e dizer que empresa assim vive de lucro. Se não tiver lucro, sabe por que a empresa de Sino ela fechou? Porque ela não teve lucro, entendeu? Ela vendia um e passava 100 anos para vender outro, aí ela não teve lucro, ela fechou, entendeu? Então nós temos que ver que as empresas elas vivem de lucro, entendeu? Então quero só parabenizar vocês pelo convite e agradecer mesmo, do fundo do coração. Eu vou, Neto, antes de vocês fazerem os agradecimentos, eu vou deixar o plenário mais à vontade, que alguém, senão aí eu vou passar para eles para a gente fazer o agradecimento, para poder a gente tocar, que nós já tem aqui uma pauta, e logo em seguida tem a reunião, outra reunião, audiência com a CSA Equatorial sobre a questão da... Mas, de novo, cancelada de hoje, agora? Pois é, agora 11 horas aí no Sopão aí, entendeu? Na realidade estava lá marcado, o prefeito Márcio teve que viajar ontem com a questão da audiência pública com os funcionários da Jari, lá em Macapá, com o governador e representante da Jari lá, para tentar solucionar o problema no lado do Pará, certo? E daí foi avisado que ele chegaria já à noite, e como o pessoal da empresa já estava aqui para a reunião, resolveram marcar agora para as 11 horas. Era para as 10, eu pedi para marcar para as 11, né? Só que aí, como os assuntos também aqui é importante, eu deixei rolar, mas aí logo depois que a gente terminar aqui, a gente já vai para o outro lado para poder já acompanhar mais uma temática da boa. Terminando de lá, ainda tem uma visita na Caixa Econômica, que a gente criou uma comissão, que vai ser aprovada aqui, e pelo meu nobre colega vereador. Se mais alguém, se não, vereador, fazer a visita. Vereador operador, só para os donos de postos e gerentes aqui. Quero só agradecer eles, presidente, pela vinda e pelo esclarecimento, e quero dizer a vocês, sinto-se abraçado por essa casa, e ela vai estar sempre com as portas abertas quando vocês quiserem vir aqui participar, dar algum esclarecimento. Então, as portas estão abertas aqui para vocês, tá? Muito obrigado mesmo pelo esclarecimento aí, que a nossa população ela estava cobrando, mas hoje eu acredito que ela já vai olhar, vai perguntar de uma forma diferente, tá? Obrigado mesmo. Mais alguém? Se não, passa ao vereador Preto Conceição. Daqui a pouco o vereador Tudo Diferente. Queria agradecer também a presença de todos que vieram aqui, né? E dos representantes dos postos. E ficou algo bem esclarecido para a gente, né? Tinha algumas perguntas, mas os colegas acabaram perguntando a vocês e com certeza foi esclarecedor para a gente, para a população que está nos ouvindo e nos assistindo aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês. Bom dia mais uma vez, né? Queria também aqui agradecer a presença de vocês, né? Vocês, quando a gente foi lá entregar o ofício, vocês receberam, né? Tivemos uma explicação. Mais nada do que justo vocês virem aqui explicar para a população também ao lado de vocês. Então a população aqui que nos ouviu, né, vai ter outro pensamento, né? Não ver só o lado dela, sim ver o lado do empresarial também. Muito obrigado. Mais alguém do plenário? Queria só agradecer a presença de todos e pelo esclarecimento também. Presidente, vereador Reis Moraes. Só agradecer também, viu, presidente? Agradecer o gerente, entendeu? O proprietário dos postos, né? Que tirou as dúvidas, né? Tanto a nossa como a dúvida da população em si. Então, estou muito grato, os meus pais estão gratos, a população está grata, entendeu? Que tiveram uma resposta, né? Muito obrigado. Ok. Eu vou até, vocês sabem que eu sempre falo para você, a gente tem um cronograma, mas de vez em quando eu quero para o bom entendimento. Vou até falar aqui para o seu Trajano e colocar, apesar de que pela lei quem representa a população são os vereadores, mas ele hoje está aqui representando aquela população que estava com dúvida. Isso. Não é verdade? Aí eu quero que você até faça seus agradecimentos, se deu para esclarecer legal para o senhor, e que o senhor seja esse multiplicador da boa informação. Tá bom? Com certeza, cara. A dúvida diminuiu bem mesmo.
Nós temos um grupo aqui que a gente implica de política em Laranjal e uns 3 dias atrás o assunto foi esse, preço de gasolina. Daí meteram fogo no grupo que vinha todo mundo hoje para cá, só apareceu eu. Meteram no fogo. Mas eu agradeço as dúvidas que eu tive, algumas delas, aos empresários, e digo de novo, são muito importantes para a cidade, porque hoje nós temos 3 postos da cidade. Eu agradeço mesmo de coração a vocês. Eu sei que é muito difícil, a estrada é complicada mesmo, as despesas são grandes. Agora eu queria falar uma coisa para cá, para câmaras. Fique à vontade. Eu sou uma pessoa, eu posso falar porque eu fiz isso. Vocês estão fazendo um prédio novo, eu vou falar rapidinho. Pode falar. Eu vi você falar em transformador. Faz um projeto solar, cara. Eu pagava R$7 mil de energia, hoje eu pago R$160. O dinheiro que você paga, eu perguntei para o secretário aqui, vocês pagam em torno de R$5 mil de energia lá? Não, a gente na realidade sempre ficou pagando em torno de 2 mil, 3 mil. Na realidade, a questão do transformador, seu Trajano, é porque houve uma obrigação, o América é engenheiro, é por conta da questão da carga. Isso aí é porque é um passo que a gente não vai ter como escapar, né? Eles estão obrigando a questão da aquisição desse transformador, que é para a proteção dos equipamentos. Pois é, faz um projeto certo solar, que a própria empresa já traz o transformador, o cara botou lá para mim, dentro do projeto já. Só que assim, se tiver lá, esse transformador, inclusive, a configuração que foi já pedido a CEIF para isso, é exatamente para que depois que a gente vai implementar, isso já é uma conversa aqui entre os colegas sobre a questão da energia solar, porque na minha residência também eu tenho energia solar. E o que eu faço para a minha vida privada, enquanto estiver no poder público, eu quero fazer também no poder público. Entendendo? Então, vai estar, isso aí já está dentro, inclusive a gente já tem um recurso programado já para isso. A gente está esperando o prédio ser entregue, está esperando a doação do prédio, porque muita gente não sabe, mas o prédio não é do município, é do governo do estado. Então são essas fases que nós estamos passando. Assim que o prédio for nosso, nós vamos fazer o processo licitatório para aquisição de energia solar. Pois é, mas você sabe que você tem, né? A economia é muito. Sim, com certeza. Eu pagava 800, estou pagando R$70. Eu pago 7 mil, estou pagando R$160. Pronto. É isso. Obrigado. Primeira vez que eu venho aqui, cara. E eu Fique à vontade. Tem que dizer que eu vou vir mais agora. Gostei. Venha, porque é exatamente isso. O senhor hoje vai sair com uma outra impressão daqui, né? De tudo mais. Você vê a forma respeitosa que nós tratamos os empresários. Muitas pessoas fora em grupo podiam dizer, que não sei o quê. O empresário podia até estar um pouco receoso, mas aqui não. A gente trata com toda a educação que eles merecem, e porque, como todos já disseram, geram emprego e renda. E quem gera emprego e renda para esse município é nosso amigo, com certeza. Verdade. Então, passo a palavra agora aos representantes dos postos. Queria só agradecer pela oportunidade de esclarecimento, né? Que é tão importante para vocês, para a população, quanto para nós. E fica aberto o convite até o senhor, empresário, se tiver dúvidas, a visitar no posto, tomar um café e conversar. Vai estar sempre de portas abertas, tá? Obrigado. Também agradeço o convite da Câmara, tá, para esclarecer a situação com relação ao preço do combustível, né, e do gás aqui na nossa cidade. Também convido a vocês, se tiverem alguma dúvida com relação ao preço, a forma que a gente faz o tratamento que a gente faz com relação ao combustível, análise de combustível, para vocês terem a certeza que aquilo que vocês estão pagando é o que vocês estão recebendo, tá? E outra informação importante que a gente esqueceu de falar, com relação ao posto dourado, tá? Também a gente tem, todo sábado, a gente faz também um sorteio de uma recarga de gás, tá? Inclusive, os taxistas são campeões em ganhar esse sorteio. Eu não sei se o seu Trajano ele participa, mas a cada R$50 abastecido, você tem direito ao cupom, tá? E todo sábado é feito sorteio, tá bom? A Kátia é mais rápida numa gatilha, né? A audiência aí ela, tchau! Tá bem que os outros dois não vendem gás, aí vem. Fernanda. Gente, isso é uma forma de ajudar a população, tá? Fernanda, com a palavra.
Quero agradecer pelo convite e o Alto Posto Castanheira está à disposição para receber vocês, se tiver alguma dúvida, tá? Obrigada. Bom, da nossa parte também agradecer, certo, a presença de todos vocês aqui, que atenderam o convite muito gentilmente. Creio que daqui, para os que querem, de fato, ter dúvida e elucidar essas dúvidas, eu creio que foi praticamente esclarecido. E o que não tiver, todos que acompanharam vão poder falar. Pode falar. Eu queria até falar de um projeto que nós temos aqui no Posto Almeida. Desde que nós chegamos em Laranjal do Jari, 1 ano e 5 meses, e nós já temos esse projeto em Almerim, Vitória e Porto de Mós, que a minha irmã é evangélica, e como todo mundo deve ofertar ou dizimar, né? E ela optou por ofertar. Desde que nós chegamos no Laranjal, por forma de agradecimento à população e a Deus primeiramente, nós ofertamos 20 cestas básicas. 20 cestas básicas. Todo mês é 20 famílias, não tem pessoas certas. Eu encho meu carro, inclusive está até cheio de cesta, passo na frente de uma casa, Deus toca no meu coração, eu vejo a necessidade, paro lá, primeiro bato palma, converso com a pessoa, falo do projeto e pergunto se ela aceita uma cesta. E aí isso é privado, eu não bato foto, não divulgo, não faço nada. Isso é uma oferta, isso é para Deus. E eu gostaria de perguntar das pessoas que pegam o celular e vão para frente dos postos criticar o que é que eles fazem para ajudar a população. A não ser ficar só criticando, dando porrada e quem está fazendo as coisas, tá? Bom, é isso, quero agradecer de fato e muito obrigado. Agora a gente eu vou colocar aí a apreciação intervalo regimental. Quem for favorável ao intervalo regimental que se manifeste, quem for contra que fique como está. Hoje nós estamos passando para a discussão e para a ordem do dia. Vou pedir ao senhor secretário que se faça a chamada dos vereadores, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Kátia. Agora você é bem-vindo. Muito obrigado. Não fica aí, seu Trajano, para acompanhar o final da sessão. Ainda tem ainda 11 requerimentos aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente tem 11 requerimentos aqui. É 11, é? A gente tem 11 requerimentos, o chefe do gabinete já mandou o recado, a reunião que estava programada para as 11 já vai iniciar. Então, proponho aos senhores, ou o que nós podemos fazer aí, só que eu tenho um assunto importante que é a questão dos requerimentos que pede a criação de uma comissão aqui. Sim, senhor. Senhor presidente, só uma sugestão, eu acredito que se eu coloco só o requerimento sobre a Casa de Lei e transfira por mim, né, o nosso para a próxima, porque é muito importante essa reunião, a CSA, e eu quero sim participar. Ah, tá. Tem Tá, vocês concordam que eu coloco em votação o requerimento sobre a questão para criar uma comissão para acompanhar os trabalhos bancários? Porque hoje está tendo essa grande questão ainda na nossa população do lado de fora das agências bancárias. Então, a única forma de fazer a cobrança a uma autarquia é criando uma comissão, entendeu? De vereadores que podem ir até as superintendências da Caixa Econômica em Brasília, já em Macapá, da Caixa do Banco do Brasil, das outras instituições para esses fins. Então, se eu colocar toda a pauta para a próxima semana, a gente vai perder em uma semana a criação dessa comissão. Concordam eu colocar e transferir o restante da pauta para a próxima semana? Para a gente poder acompanhar a reunião lá? Então, eu vou fazer a mesma leitura, tá, doutor Lopes? Tá? Requerimento de número... faça a chamada, por gentileza. Vereador Valcimar Fonseca. Presente. Vereador Bimar Queiroga. Vereador Bimar Queiroga, ausência justificada.
Vereadora Vera da Farmácia, audiência justificada. Vereador Tumulto Berimbau, presente. Vereador Américo Santos. Presente, senhor secretário. Vereador Denis Peleca. Presente, senhor secretário. Vereador Tio Bica. Presente, senhor secretário. Vereador Júnior Marques. Presente. Vereador Marlon Moura, audiência justificada. Vereador Índio Operador. Presente. Vereador Zeca Pavão. Presente. Vereador Ezio Moraes. Vereador Ezio Moraes, presente, secretário. Vereador Pedro da Conceição. Presente, senhor secretário. Nildo, presidente. Obrigado, vereador Tumulto Berimbau. Nesse momento, coloco em apreciação o requerimento número 122 de 2022 da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, dos vereadores Júnior Marques, Tio Bica, Índio Operador e Denis Peleca. Os vereadores aqui citados vêm com autorização do soberano plenário para que seja instituída uma comissão especial para tratar de assuntos pertinentes ao agente bancário no município de Laranjal do Jari. Quem for favorável à criação dessa comissão, que fique como estão. Quem for contra, que se manifeste. Vou colocar em discussão, desculpa, em discussão. A palavra, senhor presidente. A palavra é vereador Tio Bica. Senhor presidente, a gente teve essa semana indo na frente da Caixa Econômica e vendo o sofrimento daquele povo. Não é só na Caixa Econômica, como no Banco do Brasil também. E a gente decidiu aqui dentro dessa Casa de Lei fazer uma comissão. Quero parabenizar o vereador Júnior Marques, onde ele se propôs ser o presidente da comissão, vereador Índio Operador, vereador Denis Peleca e o vereador Tio Bica. Tá? Então, estamos hoje à disposição também, depois dessa reunião, de visitar a Caixa Econômica para a gente poder estar conversando, mesmo que nós estivemos conversando aqui com a classe empresarial. Obrigado. Em votação, aos que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 122, que fique como estão. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o requerimento de número 122, já auxiliou os vereadores Júnior Marques, Tio Bica, Índio Operador e Denis Peleca. Por decisão do plenário, transferimos os outros requerimentos para a próxima sessão. Já convido todos os vereadores a participar da audiência, reunião, no caso que vai ter para a CSA Equatorial, sobre a questão da água. É a água, né? Que é a pauta, Peleca? É a água lá aqui do Vale do Jari, no caso lá do Jari. Vou pedir também a autorização do plenário para suspender as explicações pessoais. Pode ser? Perfeito. Então, nada mais a declarar na sessão de hoje. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.